Olá, então estamos aqui para mais uma formação do Grupo Gestor. Desculpe o tempo aí que eu fiquei sem dar as caras no grupo, mas é que eu tive problema no computador, agora estou fazendo pelo celular. Problema no volume do computador que eu ainda não consegui resolver, mas acho que pelo celular vai dar certo, tá bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, porque a minha ideia também é que esse Grupo Gestor seja um grupo de pensar as coisas junto comigo em todos os âmbitos, né? Então nós vamos pensar um pouquinho e falar um pouquinho sobre acolhida, que a gente pensa muitas vezes que é só a pastoral da acolhida, mas que tem muito mais coisa a envolver na nossa vida. Por exemplo, a acolhida deveria vir nos 7 sacramentos, não só na missa. Por quê? Porque quando a gente acolhe, acolher é trazer para o coração, né? E é cultivar a bondade. Tem um livro bem interessante, se você quiser se aprofundar nisso, ou até você mesmo que é da Pastoral da Acolhida pode te ajudar, chama Acolhida. O autor é o Padre Vicente, da editora Santuário. Né? Entender algumas coisas, por que nós fazemos isso. Por exemplo, por que nós acolhemos as pessoas na porta da igreja? Porque quando a pessoa chega na nossa casa, é na porta que nós acolhemos ela. Né? Nós vamos lá recebê-la na porta, é por isso. A gente tem que entender a igreja como dois lados, né? Pedro, que é a cabeça, e João, que é o coração da igreja. Usar duas coisas, a cabeça e o coração, para que essa acolhida funcione bem. Mas a gente tem que aprender também a acolher as pessoas em tudo. Nas atitudes de bondade do padre, que às vezes está cansado, está terminando uma missa, já fez mais outras, às vezes terceira missa, mas às vezes passa ali para dar uma palavra, para talvez até atender uma pessoa, para conversar ali rapidinho. Né? As pessoas sentem-se acolhidas na secretaria da igreja. As pessoas devem se sentir acolhidas na primeira comunhão, aquela pessoa que só vem na igreja aquele dia na primeira comunhão, né? Ou na apresentação dos crismandos, ou num casamento. Quando as pessoas vêm para o casamento, elas são bem acolhidas, né? Os convidados que só vieram uma vez na vida, ou os batizados. Ou quando eles vêm, nós ficamos cobrando eles porque eles não vieram outras vezes. Isso não adianta. Se eles foram bem acolhidos, eles vão retornar. Se a gente ficar dando bronca deles, eles não vão. Né? A gente tem que entender que a igreja ela faz parte da vida dos brasileiros. 75% das pessoas hoje vão à igreja no Brasil, ou tem algum relacionamento da igreja. Né? Então nós precisamos aprender a acolher os católicos, não só aqueles que vêm sempre, todo domingo na missa, mas também aqueles que estão distantes, aqueles que só aparecem uma vez por ano, valorizando a família, entendendo que nós precisamos acolher o filho pródigo, dar sentido àquele sacramento que eles vieram, talvez assistir alguém que está recebendo. Né? Lembrar que a igreja é como um coração de mãe, sempre cabe mais um. Assim é a igreja. Outra coisa que é muito interessante na acolhida é a gente não tentar descobrir o que vão te dizer. Escutar, né? Ter o dom da escuta. Escutar, mesmo que aquilo pareça muito óbvio, esperar a pessoa formular a pergunta dela. O que ela vai perguntar? Né? Depois, nunca julgar aquela pergunta, sempre acolher, orientar. Então, o segredo é acolher, acolher e acolher. Lembrar que toda grande árvore já foi uma pequena semente. Né? É um pouco difícil, demora, mas você consegue e essas pessoas também irão conseguir. Nós precisamos ver como trabalhar na igreja, nessa partir dessa acolhida, com os funcionários e os colaboradores. Né? A diferença entre funcionários e colaboradores. Né? Tomé pecou. Por que Tomé pecou? Porque faltou nele um espírito de equipe, porque ele teve inveja, porque ele teve falta de fé, porque ele viveu um individualismo que é muito constante na nossa sociedade hoje, até dentro da igreja. Ele vivia um espírito de arrogância, de pessimismo, para ele não ia dar certo, aquilo era mentira, e falta de entendimento, que Jesus mandou eles ficarem ali e eles não ficaram. Então, quem são os Tomés de hoje? Os Tomés de hoje pode ser o padre, as pessoas que trabalham na secretaria, aquelas pessoas que estão há muito tempo numa função, e principalmente os desobedientes. Só que é possível transformar, é possível se transformar e transformar essas pessoas, né? E perguntar primeiro por que essas pessoas são tão resistentes ou são muitas vezes tão pessimistas, né? Talvez aquela pessoa que diz que tudo vai dar errado porque algo na vida dela está dando tão errado e ela não consegue resolver. Então ela acha que tudo ao redor dela pode ser errado. Talvez a ansiedade, talvez a insegurança, talvez uma sensação de perda de poder, talvez um apego à zona de conforto.
Ou então aquela famosa frase, sempre foi assim. É uma rotina, né? Padre Sebastião me alertou isso, né? Ó, você vai chegar lá e algumas pessoas vão dizer para você, mas sempre foi assim. E ele mesmo me disse, aí você tem que dizer para eles, pois é, sempre era assim e agora é diferente. Como vai ser diferente na paróquia onde é que eu vou, algumas coisas vão mudar. Então a gente precisa de ver se nós temos ou não falta de comprometimento, falta de envolvimento nas coisas, né? É muito bom comparar com a experiência anterior, mas não pensar que ela vai se repetir, né? Por exemplo, se a gente vai comprar alguma coisa, é muito caro, mas aquilo é um investimento, talvez aquilo que é muito caro vai dar uma renda maior, não é? Então nós precisamos pensar, né, e nunca ridicularizar um projeto. Também não fazer tempestade em copo d'água, que é o que acontece muito nas comunidades, né? Então como que a gente pode ajudar a lidar com as resistências, né? Entender o seguinte, nós já nascemos reclamando. A gente sai lá da barriga da mãe já chorando. Desde o ventre materno a gente reclama. Então, não se preocupar muitas vezes, não dá muita importância para algumas reclamações. Depois, lembrar que essas pessoas que podem ser resistentes hoje, eles podem ser um colaborador amanhã. Talvez a gente tenha que dar tempo para eles. Não é? Acreditar. Né? O líder, e você que é líder tem que fazer isso, deve conhecer e acreditar naquele projeto que você já vai chamar as pessoas para fazerem. E aí, assim como a gente começou falando de Tomé, a gente pode lembrar de um outro texto bíblico, que mostra justamente o contrário, que é o texto de Emaús. O texto de Emaús mostra uma abordagem, como eles foram abordados por Jesus. Depois a escuta, como eles escutaram Jesus. Jesus primeiro escutou eles, dizendo que estavam tristes, o que tinha acontecido, e depois Jesus foi falando para eles, eles escutaram Jesus como corrigindo e explicando. Jesus, não foi bem isso que aconteceu, ou seja, fazendo o processo de evangelização. Então a gente precisa de saber enfrentar as resistências nos nossos projetos, né? Saber abordar essas pessoas, né? Apontar os pontos motivos da mudança, elogiar os avanços de cada um, né? Elogiar em voz alta e corrigir basicamente, né? Baixamente ali para a pessoa, mas precisamos corrigir, não podemos deixar errado, temos que corrigir aquela pessoa, né? Semear esperança, interagir e viver uma boa comunicação com aquelas pessoas, né? E estimulando na equipe que nós vamos trabalhar o diálogo. Tem uma coisa muito importante chamada logoterapia, que é a cura pela escuta. A gente vai sendo curado conforme a gente vai fazendo. E aí mostra muito que a função de um coordenador, de um líder, é delegar funções. Não é pegar tudo para ele, não é só ele fazer, mas é delegar para que cada um faz, né? Às vezes a gente pode pensar, não, só eu posso dar avisos na missa porque só eu sei dar. Não, a culpa é minha porque eu não ensinei os outros. Eu preciso treinar os outros para que os outros façam as coisas isso. Né? Veja bem, um seminarista ele vai passando pela paróquia, ele vai aprendendo a trabalhar nas pastorais, aprendendo a fazer celebração da palavra, tantas e tantas coisas. Né? Depois, não decidir tudo. Algumas coisas é você que tem que decidir no seu grupo, na sua função, ou você tem que partilhar e decidir com outras pessoas. Ter sempre transparência, ouvir e aprender a administrar alguns conflitos que nós sempre teremos. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos com voluntário. Né? E o voluntariado, nós precisamos saber quem são esses voluntários. Então, quem está na tua equipe, você precisa de saber onde essa pessoa mora, o que ela gosta de fazer e o que elas fazem normalmente. Né? Porque o voluntário de hoje é o doador de amanhã. Né? Nós temos uma concentração de voluntários no Brasil na média de 18 a 34 anos. É a grande maioria de voluntários. O que o voluntário quer? Ele quer ajudar a resolver um problema, ele quer sentir-se útil, ele quer fazer algo diferente daquilo que ele está acostumado a fazer e ele quer fazer o bem. Então, a igreja ela já tem uma tradição de voluntariado, mas a gente precisa de melhorar a eficácia disso, né? Saber onde estão os acertos e os erros daqueles voluntários das nossas pastorais, dos nossos movimentos. Né? Tem um exemplo muito positivo que pode nos ensinar muito, que é a pastoral da criança. Então, a pastoral da criança é organizada assim, numa missão, num setor específico, numa pessoa responsável, num cadastro e informações. Né? Agora, quando eu cheguei aqui na paróquia, me falaram, padre, precisa de melhorar, aumentar a pastoral da criança? Ótimo. Mas aí eu já pergunto, quantas famílias nós temos atendidas? Quantas crianças nós atendemos? Nós divulgamos isso, as pessoas sabem disso. Porque se as pessoas não sabem, eles não vão estar interessados em trabalhar na pastoral. Né? Depois a pastoral da criança faz uma coisa muito interessante, que é a capacitação de voluntariado. Eles treinam a pessoa antes de trabalhar. É um grande exemplo para nós.
treinar aquela pessoa. É que muitas vezes quando é uma pastoral nova, a gente não sabe, a gente vai se formando juntos. Né? Depois reconhecer o trabalho, dar incentivo, agradecer aquela pessoa sempre. Por exemplo, quando nós pedimos doação para as pessoas, de uma empresa, seja de uma loja de comércio, nós agradecemos. Precisamos mandar uma cartinha agradecendo, sempre. Que às vezes a gente lembra de pedir, mas não lembra de agradecer. Então vê o resultado prático. Então, qual o X da questão por voluntário? Ele tem que ter um líder, um referencial. Né? João Paulo II era um referencial. Madre Teresa de Calcutá era um referencial. E eles conseguiam arrebanhar uma multidão. Né? Então, as pessoas, por exemplo, não doam nem dinheiro, nem tempo, nem trabalho para uma instituição. Eles doam para uma pessoa. O padre é o garoto propaganda da igreja. Né? Mas você que é líder, faz essa função ali também. E entender a questão da marca, que a nossa igreja tem uma marca muito forte. Você pode ver lá nos nossos vídeos, que tem um vídeo que fala exatamente sobre marca. Se você não viu ainda, veja, que vai ser bem interessante para você entender o que é essa marca da Igreja Católica. Quais os erros que nós cometemos, na maioria das vezes? Medo, não identificar o talento de cada um, então às vezes a pessoa tem o talento para uma coisa, a gente põe em outra, né? E sobrecarga. Às vezes nós nos sobrecarregamos e acabamos sobrecarregando as pessoas também. A gente pode ter algumas sugestões para tornar o nosso projeto mais atraente. Né? Não sei que projeto que é esse que você vai trabalhar ou vai usar esse vídeo para isso. Né? Mas, por exemplo, a Igreja Católica é uma boa marca. Ela tem que estar perto dos paroquianos. As empresas, por exemplo, eles querem ajudar no social. Nós é que não sabemos pedir. E aí nós falamos, poxa, mas tem um vídeo até que fala marketing aplicado à Igreja Católica, que nós gravamos ali, entender que marketing é a criatividade. E a criatividade não é caro. E a gente põe em prática. Né? Então, se você quer ter sucesso no seu projeto, ajude as outras pessoas a terem sucesso. Então, se aquela pessoa patrocinou a sua festa, né, põe lá um projetor dizendo patrocinadores da festa e fica passando o tempo inteiro. Farmácia tal, padaria tal, loja tal, pessoa tal. Põe ali. Você está ajudando a pessoa a ter sucesso e é uma coisa barata com criatividade. Você está reconhecendo e agradecendo aquilo e fidelizando aquela pessoa que te ajudou. Né? Então tenha o projeto bem estruturado, saiba qual o objetivo daquele projeto. Todo plano tem que ter um objetivo, um foco. E aí você pode ver um outro vídeo, se não viu ainda, chamado foco, que é algo que a gente precisa de criar. Então, todo projeto que a gente for fazer tem que ter um planejamento. O que tem que ter nesse planejamento? Primeira coisa, missão. Depois objetivo, depois estratégia, depois tática, depois orçamento. São 5 coisas. Vamos dar um exemplo. A missão, eu tenho que ir para São Paulo. Então a missão é ir para São Paulo. Eu vou para São Paulo, essa é a missão. Objetivo, para que eu vou para São Paulo? Eu vou para São Paulo para fazer o quê? É o segundo. Depois, estratégias. Como eu vou para São Paulo? Eu vou de carro? Eu vou de ônibus? Eu vou de avião? Eu vou de trem? Mas peraí, não tem trem, não tem metrô. Quer dizer, eu tenho que ver qual a estratégia que eu vou usar para chegar lá. Depois, tática. Eu tenho que comprar uma passagem. Se eu for de ônibus, eu preciso de ter o bilhete eletrônico. Se eu for de carro, eu preciso pôr a gasolina no carro para ir lá. Orçamento. Quanto isso vai custar? Então, são 5 pontos. Missão, objetivo, estratégia, tática e orçamento. Todo projeto tem que ter isso. Né? Então, para levantar muitas vezes isso, você tem que pedir doação. Para você pedir, você precisa de conhecer quem você vai pedir. Você vai pedir para uma empresa, você tem que conhecer a empresa e ver quanto que ela pode te dar. Né? E demonstrar a qualidade do seu projeto. Deixar o seu patrocinador saber de tudo. O que vai ser aquilo? O que vai ser aquela promoção? O que vai ser aquela festa? O que vai ser aquele retiro? Onde vai ser aplicado aquilo na comunidade? Precisa de saber. Né? E ter um benefício, um retorno para o investidor, que esse agradecimento, essa propaganda dele está fazendo ali. Né? E uma presença do patrocinador. Se possível, que ele esteja ali no dia para ele caminhar junto com você. Uma coisa bem interessante é assim, poxa, aquela loja te deu doação de não sei quantas coisas. Dê um cartãozinho cortesia para aquela pessoa ir lá. Ela vai e ela vai gastar muito mais do que aquela cortesia, mas só aquela cortesia, se ela não puder ir, ela vai dar para uma outra pessoa, para um funcionário, para um colaborador dela, que vai depois dar o feedback, ó, realmente a festa foi boa, realmente aconteceu isso, né? É uma coisa que parece ser simples, mas não é. Depois a gente precisa de descobrir como trabalhar benefício fiscal, e aí vamos ter que consultar os advogados para isso, né? E aprender a multiplicar o patrocínio.
Por que a gente tem que pedir sempre para a mesma padaria? Não, tem tantas padarias no nosso território, pede cada dia para uma. Não vai onerar nenhuma e todas elas vão poder ajudar. Depois, criar parcerias em equipe, que é um grupo de parceiros. Né? Entender uma coisa, quer dizer, o meu sonho é o sonho das outras pessoas, o meu projeto é o que as outras pessoas também querem fazer. Né? E entender uma coisa, não há sucesso garantido. Então nós precisamos ir avaliando, sabendo reconhecer os erros e começar de novo. E se preciso for, mudar algumas coisas nesse projeto. É bem interessante isso e é bem importante para a nossa vida, para o nosso modo de ser e de viver. Tá bom? Para você ter uma ideia, 8% dos católicos no Brasil são católicos praticantes. Né? Então 10 milhões de católicos participam das missas no Brasil. Só que a grande maioria vai por tradição, por costume, por rotina. Né? E aí nós precisamos retomar algumas místicas na igreja. Por exemplo, há uma mística na água de Lourdes, ainda hoje, assim como em Fátima. Você vai naqueles lugares, ou traz aquela água, ou traz um terço de lá, né? Porque é uma mística naquele lugar. Eu mesmo, a água daqui é abençoada, mas lá tem uma mística. Na missa, acontece uma mística muito maior, que é o milagre da transubstanciação, do pão se tornar corpo e do vinho se tornar sangue. Porém, esse milagre se tornou rotina na igreja. Então, nós entramos na igreja como se tivéssemos uma repartição pública. E se nós que somos líderes fazemos isso, imagine as outras pessoas. Então a gente precisa de resgatar urgentemente a rotina da mística na missa. Isso faz as pessoas olhando para nós. Se nós entramos e rezamos, se nós entramos e ficamos em silêncio, as pessoas também vão querer fazer isso. Né? E valorizar a cultura daquele lugar. Por exemplo, tem alguns países muçulmanos que as pessoas entram na igreja descalços. Porque 95% do povo é muçulmano. Né? Eles têm este costume. Então, como eles têm esse costume, eles fazem isso. Então nós precisamos fazer isso também. Então, veja bem, aproveitar aquela cultura e usar isso. Né? Lembrar que o demônio é o rei da dispersão, então a gente não pode se dispersar. Né? O padre é o grande maestro da missa, que vai regendo tudo aquilo que está acontecendo. Né? Mas tudo tem que funcionar bem. Por exemplo, o leitor, ele não basta apenas saber ler, ele tem que interpretar o texto, ele tem que usar técnica, ele tem que ter clareza e arte. E a gente precisa de ensinar essas pessoas a fazerem isso. Tá bom? Acho que eu vou parar por aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Mas esse vai ser um pouquinho mais curto. Tá bom? Até porque minha bateria está acabando. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo possa te ajudar. E no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais agora sobre anunciar o Evangelho de todas as formas, não só nas missas, nas pregações, mas até nos nossos eventos. Deus abençoe, paz e bem.